gente! Estamos voltando aqui para mais um curso e agora a gente vai ficar com história com a Rita e a Luna. Então, meninas, eu espero que vocês aproveitem esse momento, que o pessoal também aproveite para tirar muitas dúvidas desse curso assim maravilhoso, sinceramente. Mas é isso, o momento é todo de vocês. Oi, pessoal, já estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Luna e Rita, né, também. Meu nome é Rita, eu fiz História em 2014 a 2018, ou seja, já sou formada, me formei pela UFRN e agora eu estou no mestrado em Educação também pela UFRN. Meu nome é Luna, eu entrei no curso de História em 2018, quando Rita estava acabando. Eu lembro muito do primeiro dia ela sendo apresentada, estou no 5º período agora, né? Estaria se estivesse normal, mas enfim, 5º período. A gente veio aqui falar para vocês um pouquinho sobre o curso de História. Primeiramente, a gente gostaria de parabenizar, né, o Movimento Solidário Estudantil por essa iniciativa, que a gente estava até conversando agora nos bastidores, como é importante, né, para muitos estudantes saberem um pouco mais do curso, até mesmo aqueles que já estão em dúvida, e tirarem suas dúvidas aqui com a gente. E a gente vai apresentar hoje, né, por nada não, mas é o melhor curso, que é o curso de História. A gente vai apresentar um pouquinho para vocês. E aí, para começar, a gente quer apresentar, assim, o que é esse curso de História, né? Quando a gente entra na universidade, o que a gente faz, o que a gente estuda? Inicialmente, o historiador, né, aquele formado em História, é aquele que estuda o passado humano, em diferentes aspectos, seja econômico, social, político, cultural, e ele faz isso através das fontes, né, Luna? Exatamente. Quando a gente entra no curso de História, praticamente toda matéria que você vai cursar, existem 2 perguntas que norteiam o início das aulas, que é o que é História e por que estudar História. É engraçado, não sei se Rita sentia a mesma coisa, mas eu sentia muito quando eu entro em cada matéria, eu aprendo um conceito do porquê estudar História e o que é História em uma matéria. E quando você entra na outra, você vai percebendo que dá para esmiuçar cada vez mais. Então, assim, não é uma coisa tão simples. Eu acho que é uma resposta que se constrói com o passar do tempo, à medida que o curso, enfim, vai se dando, né? E aí, geralmente, a gente fala de 2 vertentes de história. História, tempo, né? Passado, presente, e história, área da ciência, uma área do conhecimento, né? Onde a gente vai estudar sobre rupturas, sobre permanências, sobre as mudanças em geral, que são feitas pelo principal objeto de estudo da história, que é a ação humana, que somos nós, né? Exato, e a gente faz isso através das fontes, né, que é o objeto de estudo dos historiadores. A gente constrói a história através das fontes históricas, né, ou da documentação, como alguns historiadores gostam de falar. E é importante a gente dizer isso porque a história ela não está dada ali, né? Ela é fruto de uma construção, e quem constrói essa história é vocês aí que um dia vão fazer história e vão se tornar historiadores, construindo essa narrativa em torno dos seus discursos e tudo mais. É importante a gente pensar também que a história ela não está morta, aquele passado que passou, acabou e não volta mais, né? Ele está em constante mudança, exatamente. Ele está em constante mudança porque dependendo de uma fonte, ou dependendo de uma documentação, ou dependendo de uma forma como o historiador aborde aquele tempo, aquela sociedade, ele pode tirar novas verdades, nem uso mais esse conceito em história, gente, pelo amor de Deus, mas ele pode tirar mais opiniões, mais fatos, mais coisas. Mas essas fontes, assim, que Rita está falando, não é nem muito, a gente pensa em fonte, é mais que documento, enfim, livros antigos e tal, mas o meme hoje em dia, meme é uma fonte. É uma fonte de estudo dentro da história. Tudo enfim, é fonte. Uma gama de possibilidades. Era isso mesmo, pinturas, enfim. Existe até uma discussão, né, dentro da história se pintura de fato é uma fonte histórica, mas gente, é uma fonte histórica também. É uma fonte histórica. O Mário Júnior, por exemplo, que está aí no slide, ele futuramente será uma fonte histórica, um pouco romântica, né, para a gente analisar.
né? Como é que eram as abordagens românticas em 2020, em plena pandemia? Era mais ou menos desse jeito. A gente vai poder também transformar o Mário Júnior em um objeto histórico e estudá-lo. História é muito interessante. Nossa senhora, eu fico falando assim, aí eu vou lembrando como eu tenho carinho por esse curso, porque tudo a gente pode estudar, gente. A gente pode estudar qualquer coisa. O Mário Júnior, a gente pode estudar uma caneta, e aquilo vai trazer para a gente respostas sobre determinada sociedade, sobre determinado tempo. Eu acho Uma isso coisa muito quando eu interessante. entrei que eu fiquei surpresa, é justamente isso, tudo pode ser estudado. Eu lembro que tinha um professor que estudava a saudade, a história da saudade. Uhum. Sim, é muito Muito bonito. interessante, muito bonita. Bom, passando um pouquinho mais para frente, a gente colocou aqui uma pergunta, né? Por que escolher história? E aí a gente vai abordar um pouco da nossa vivência dentro do curso, o que fez a gente escolher história, o que pode parecer um pouco com vocês que estão indo por esse caminho. Inicialmente eu escolhi história por causa de um professor, na verdade por causa de dois professores. Um professor eu gostava muito, no cursinho ele abordava a história de uma forma que eu achava assim maravilhosa, engraçada, não era só aquele fato, data, personagem, era uma coisa mais ampla, assim, eu achava aquilo incrível, e aí eu fui tomando gosto para estudar história, e me apaixonei. E aí eu tinha um professor no ensino médio, e aí eu fui falar para esse meu professor, para esse meu segundo professor, dizendo, olha, estou pensando em fazer história agora, no final do ano, o que é que você diz? Eu estou muito empolgada. Aí ele fez, não faz não, porque não vai dar certo. Esse curso não, é melhor você não fazer, porque não dá certo, ele não ganha muito dinheiro. É isso aí. Aí eu fiquei tão triste, porque, meu Deus, eu esperava que ele fosse dizer, faça, esse curso é incrível. E ele não falou. Aí eu pensei, então eu vou vir aqui formada e vou ficar no seu lugar, já que você não gosta, eu sou afrontosa. E, de fato, eu até voltei na escola, mas como estagiária, no estágio 4, dei aula no ensino médio lá, ele não estava mais lá, acho que ele saiu da... não sei, eu acho que ele saiu da Se profissão. desiludiu com a carreira. Não queria, e aí saiu, e aí eu voltei lá só como estagiária, mas pretendo um dia voltar como professora fixa, se Deus quiser. Então, minha experiência foi diferente. Eu nunca sempre quis história, na verdade. Eu quis muitas coisas diferentes. E aí, quando eu acabei o ensino médio, eu não sabia o que fazer. Aí prestei o Enem, entrei para publicidade, cheguei a me matricular, mas aí desisti do processo todo e fui ver o que eu queria. E eu passei um ano, gente, sem fazer ideia do que eu ia fazer da minha vida, juro. Mas aí, como Rita, enfim, eu tenho um histórico de educação na minha família. Minhas tias são professoras, praticamente todas as minhas tias são professoras. Quando eu era mais nova, eu dava aula para o pessoal que estudava comigo. Tinha um amigo específico que eu ia toda tarde, a gente estudava juntos. Enfim, eu tinha uma afinidade e eu gostava. E aí, no ano do cursinho, quando eu desisti de fazer publicidade e fui para o cursinho, eu tinha um professor que eu gostava muito também, que era ótimo, muito divertido. E aí confesso que eu fiquei no impasse, sabe? Porque eu ficava, meu Deus, eu vou ser professora, mas eu não sei se eu vou me manter. Aquela coisa, né? Não sei se eu vou me manter, como é que eu vou levar a minha vida. E aí eu conversei com a minha tia, que é professora, e aí ela disse para eu desencanar, porque eu ficava achando que eu ia ser melhor em outras coisas, e tipo assim, o que me faz achar ser melhor em outras coisas e não em ser professor, enfim. E aí eu prestei para história. E aí virou minha opção, né? Era manhã ou noite. A primeira opção manhã, a segunda opção história à noite. E aí foi, e deu certo, ainda bem. Eu acho que a gente às vezes se sente muito inseguro, né? De tipo, vou ser professor, não acho que eu consigo ser. Mas aí a gente vai tomando amor por aquilo, e aí a gente, nossa, eu tenho aulas assim que eu guardo no meu coração para todo sempre, quero só repetir. Sim, não parece nem uma aula, né? Sei lá, uma sensação diferente. E assim, não sei Rita, né? Mas isso de se sentir professora, eu acho que é uma construção, porque eu, por exemplo, não me sinto totalmente segura numa sala de aula. É uma coisa que a faculdade ele ensina também, faz parte do curso de história, né? Ninguém precisa entrar lá sabendo dominar uma sala de aula. Exato, a gente vai se construindo, né? E a gente faz isso através dessas disciplinas, né? Que é o nosso segundo tópico. As disciplinas do curso de História, elas são divididas assim. Nós temos
pelo menos lá na UFRN, né, a experiência que eu tive, nós temos o curso de bacharelado e licenciatura separados, e aí a gente tem as disciplinas de licenciatura, que são as disciplinas mais pedagógicas, a gente tem psicologia, né, da educação, ou mudou? No meu tempo era psicologia da educação, psicologia da educação, didática, e aí fundamentos sociofilosóficos, e tem as disciplinas de bacharelado, exato, Libras, que é uma disciplina obrigatória para quem cursa licenciatura, e aí tem as disciplinas de bacharelado, que são mais voltadas para pesquisa, né? Tem pesquisa, memória e patrimônio, é uma disciplina obrigatória. Arquivística, eu acho, que é para mexe com arquivo, também é obrigatória, né? Sim, e o resto, assim, das disciplinas, elas são bem complementares nos dois cursos. Então, tipo, a gente tem disciplina sobre Idade Média, e aí a gente tem essa disciplina de Idade Média, tanto o pessoal de licenciatura como o pessoal de bacharelado, eles dividem a mesma sala com o mesmo professor e na mesma disciplina. Eu acho interessante também, lá na UF, que a gente entra todo mundo junto. Então, a primeira turma é tanto gente da licenciatura como gente do bacharelado, não é separado. Às vezes eu tenho dificuldade, inclusive, de... Quando eu chegava numa aula, não tinha tal pessoa, enfim. Tem matérias que eu amava muito. Assim que eu entrei, tinha uma matéria chamada... Toda matéria tem, na verdade, que é a introdução a alguma coisa do curso, né? Introdução à história da odontologia, enfim. A gente é introdução ao estudo da história. E eu tenho um carinho muito grande por essa disciplina, porque é justamente ela que começa a explicar o porquê do curso, o porquê como que um historiador trabalha, com o que a gente vai lidar, enfim. Tem algumas questões dentro do curso de História, agora mudou, na verdade, acho que a minha grade é a mesma da de Rita, que ela fez. Acho que ano passado a grade mudou, pelo menos da UFRN, né, tô falando. A grade mudou e aí deu uma remodelada, algumas coisas que não eram obrigatórias passaram a ser, que no meu caso não era, mas, enfim, gente, o legal é que dá para você construir também o curso que você quer, porque existem as obrigatórias, mas tem as optativas, e com base no que você gosta, você vai... É muito legal isso é muito legal. E eu me arrependo muito de uma coisa que eu não fiz na minha graduação, foi não ter pagado as disciplinas do bacharelado como optativa. Nossa, é a coisa que eu mais me arrependo na minha graduação. Eu deveria ter pagado algumas disciplinas do bacharelado, porque para a gente da licenciatura, as disciplinas do bacharelado são como optativas, né? E aí eu olhava, assim, algumas disciplinas muito interessantes, e aí eu não paguei, não sei porquê, escolhi outras. Mas é porque as disciplinas do curso de História são tão interessantes todas, que aí você fica querendo pagar todas, sendo que você não vai conseguir, porque é muita leitura, então você não vai conseguir dar conta de 7, 8 disciplinas de uma vez. 5 talvez seja o razoável, assim, para você manter a leitura, para você manter os fichamentos, porque eu me assustei muito logo no início, eu sempre gostei de ler, e eu acho que isso é importante falar, né, que a pessoa que não gosta muito de ler, quando ela entra no curso de História, talvez ela sinta um pouco dificuldade, né, porque é muita leitura, um atrás do outro, os textos são muito grandes, e aí eu me assustei muito logo no início, porque uma professora tinha passado para uma prova 14 textos, e era tipo 14 textos dessa grossura aqui, e aí como é que eu vou ler 14 textos para uma única prova? Sendo que aí eu fui descobrindo a dinâmica do curso, que era essa, e eu precisava me organizar em fichamento e tudo mais, né? E aí a gente vai construindo, e vai se construindo também no decorrer do curso. Eu acho que também é isso que o curso de História faz com a gente, que é esse crescimento interno mesmo, pessoal. Sim. Eu costumo dizer que o curso de História, ele desconstrói muito a gente, muito mesmo. E aí ele não ajuda a construir, porque quem vai se construir é você mesmo. E aí você vai escolher a forma que é melhor para você se construir. Então, eu sou uma pessoa antes do curso de História e eu sou outra pessoa depois do curso de História. E eu agradeço muito ao curso por isso, porque me fez ter uma visão, assim, tanto de sociedade, quanto de minha mesmo, assim, me conhecer como pessoa, ter mais empatia com o próximo, olhar para umas situações e pensar, meu Deus, isso aqui é um problema, por que isso aqui é um problema? E a gente problematizar isso, eu acho que o curso de História faz isso por a gente. Coisas que a gente estuda de antes, que se repetem hoje, dá um... Tão atual, né? Tão antigo e tão atual. Dá um desespero. Eu também fiquei muito impressionada quando eu entrei com a quantidade de textos. É uma coisa que
no decorrer do curso são escolhas também. Você tem que... A gente vai se adequando, ver qual é a didática de cada professor, porque cada professor é muito diferente. Mas uma coisa que é, assim, é um pouco óbvia, mas quando eu entrei eu não tinha muita noção disso, é que dentro das disciplinas, gente, também existem escolhas. Por exemplo, se a gente for cursar História Moderna, não espere que o professor vá falar sobre tudo de História Moderna, porque não dá tempo. É muita coisa para tratar, então ele vai escolher do que ele vai falar. E aí, na apresentação do curso, ele fala, enfim, se a gente sentir falta de alguma coisa, todo mundo é aberto para falar, mas são escolhas também, né? Então, foi um choque para mim, e a quantidade de... As laudas foram, ó... É isso mesmo. E eu acho importante falar isso sobre... não dá para abordar tudo da história, porque você imagina, desde que começou o mundo, a gente ia abordar cada detalhezinho. Ai, meu Deus, aquela revolução na China, no interior, não tem como a gente abordar. E também não tem como a gente saber nem decorar. Então, quem está pensando que vai entrar... E, gente, quando vocês encontrarem um amigo historiador, não pergunta a ele as datas das coisas, que... A primeira coisa que a gente faz quando entra no curso de história é esquecer as datas das coisas, porque não dá para decorar nada. É muita coisa. Quando o professor fala data. Eu fico também, até hoje eu fico pensando, será que eu vou ser essa professora? Nossa, eu fico muito impressionada. Mas anos ensinando a mesma coisa, né? Não... Exato. A gente também ia ser do mesmo jeito. E é muito isso, às vezes a gente entra no ensino médio achando que vai ser como se fosse uma continuação, só que mais aprofundado, né? E não é bem assim, né? A gente problematiza muita coisa, estuda criticamente muitas coisas, a gente aprende muito a problematizar. A gente costuma até dizer que historiador é problematizador, onde chega está problematizando. Porque a gente aprende muito a problematizar qualquer coisa, as coisas não são assim porque elas são assim. Elas são assim porque elas têm um motivo de ser assim, e aí a gente vai lá nesse motivo buscar a razão, né? Ver o porquê, fica cavando aquilo lá, até tirar às vezes coisas que a gente não gosta, coisas que a gente gosta, mas que a gente vai construindo, né? Como eu falei no início, quem constrói a história somos nós, enquanto profissionais da história. E acho isso importante. Eu gosto muito disso que você falou, Rita, que é uma coisa que fala muito no curso mesmo, que nada é assim porque é assim. Faz a gente sair da zona de conformidade, né? Tipo, as coisas não têm uma razão, elas têm um porquê. E isso a gente aprende muito no curso. É muito bom você ter um norte, sabe? Dar um norte. Entender por que a situação tá desse jeito, enfim. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat que é tipo, vocês já passaram por um nível de estresse altíssimo por conta de alguma turma, em sala de aula ou algo desse tipo? Inicialmente, eu estive em sala de aula nos estágios e no PIBID, que era um projeto de iniciação à docência da UFRN. Eu passei 3 anos no PIBID e 4... Eu passei quase a minha graduação inteira no PIBID e a gente dava aula em escolas públicas. E esse projeto foi o que me fez me apaixonar ainda mais por educação, né? Por estar desde o primeiro momento em sala de aula, desde o meu primeiro ano. E aí eu não tive tempo de sair da graduação e ir para uma escola, eu já fui logo para o mestrado. Então, as experiências de sala de aula que eu tive até agora foram as experiências do PIBID e do estágio. E até então, não tive um grau de estresse altíssimo, assim, mas já tive turmas que em uma aula estavam muito, assim, apáticas. Não, eu gosto de turma participativa, eu gosto que falem, eu gosto que movimentem. E nesse dia eles estavam muito, assim, sabe, tanto faz como tanto fez. E aquilo dali para mim foi que me doeu. E aí eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui de errado? Deve ser alguma coisa no conteúdo, deve ser alguma forma que eu estou passando que eles não estão se empolgando. E aí a gente revê a nossa didática, né? A gente se revê como professor, quando está tendo alguma coisa assim na turma. Né? E acho que esse de nível de estresse em sala de aula, até então, não. Mas esse dia eu fiquei preocupada. Então, foi o Eliane, né, que fez a pergunta. Eu ainda não entrei em sala de aula. Rita participou do PIBID, eu acabei de entrar no PIBID. Só que
com a conjuntura que tá, eu ainda não sei como é que vai ser, não sei, enfim, se a gente vai dar aula online, não sei como é que vai ser. Então, não tive a experiência ainda, estou muito curiosa para ter. Mas, gente, eu acho que é isso mesmo, sabe? Tem dias que os alunos não vão estar muito participativos, tem dias que eu como professora, também não vou estar nas alturas lá da alegria, sabe? E são dias e dias, o que não pode é sempre estar desse mesmo jeito, aí é porque tem algum problema, a gente precisa ter um diagnóstico, mas por isso que o professor e o aluno tem que ter uma relação próxima, sabe? Tem que ser uma relação aberta, de perguntar, de não ter vergonha de perguntar o porquê que não tá legal minha aula, os slides não estão claros, enfim. Eu acho que é uma coisa que você vai melhorando conforme vai passando o tempo. Tem outra pergunta aqui, Rita, que é como é o mercado de trabalho. Vale mais a pena ser professor ou pesquisador? Deixa assim com você. A gente vai responder ela um pouquinho mais lá na frente. Eu vou falar de mercado de trabalho. É Thales Costa. Eu vou responder sua pergunta, Thales. Guarde aí no seu coração, viu, esse momento? Bom, vou passar aqui para a gente falar um pouco sobre as áreas de pesquisa. E falar das áreas de pesquisa de história é um pouco complicado. Por quê? Porque história é algo que a gente... tipo assim, as áreas de pesquisa de história são tudo, assim. O que você quiser estudar, você consegue estudar em história. Eu e a aluna selecionamos algumas coisas aqui, mas é o mínimo do mínimo. Assim, é muita coisa. Só a gente olhando as optativas do curso coisas que mesmo. surgiram e a gente anotou, mas assim... Sim. Não está restrito a isso, não. Se a gente olhar as disciplinas do curso, por exemplo, a gente já vê uma área de pesquisa. A gente tem disciplina sobre história dos Estados Unidos, história da escravidão, história de gênero, história do ensino, algo desse tipo. A gente já encontra uma área de pesquisa. Essa daqui a gente trouxe só para falar um pouquinho, mas bem por cima. Por exemplo, História e Espaços. Essa História e Espaços é uma linha, a linha do mestrado aqui da UFRN, por exemplo, e elas pretendem estudar história e espaços, né, em determinados espaços. E espaço, ele pode ser tudo. Ele pode ser uma região, ele pode ser até mesmo o corpo da pessoa, é um espaço. Então, como a aluna disse, tem um professor que estuda saudade. Eu posso estudar saudade. Se eu for estudar na linha de história da UFRN, eu posso estudar saudade em um determinado espaço, em uma determinada região. Então, é muito assim, eu posso estudar qualquer coisa, dependendo do que o meu departamento ou os meus professores naquela localidade, naquela instituição, eles vão me dar de aporte, né, para eu conseguir seguir com a minha pesquisa, seguir com esse meu trabalho. E até mesmo a documentação que a gente tem, né? Se essa documentação vai ser possível responder algumas perguntas que eu tenho com relação à história, com relação aos espaços. A outra área de pesquisa que eu coloquei aqui é a educação, porque eu já estou no mestrado em educação e, meu Deus, é uma paixão na minha vida. E a gente pode estudar educação também, a história da educação no Brasil, no mundo, em um determinado espaço, na Europa, em qualquer lugar a gente pode estudar a história da educação. Isso a gente dá uma pincelada até no curso, né, na licenciatura da História da Educação no Brasil. Sim. E até mesmo nos de pedagogia, eu acredito que tem disciplinas de história e educação. E aí, na área de história, a gente também pode estudar ensino de história, porque é diferente, né, a gente estudar pedagogia e ensino de história. O ensino de história, ele tem uma didática própria. Eu tinha uma aula com uma professora muito querida da UF, Juliana, e ela dizia que a gente tem que ensinar a história como se pratica história, ou como se escreve, como se faz e como se produz. Então, a gente tem que ensinar para os alunos criticamente a forma como a gente aprende história. Não é chegar na sala de aula e passar data, personagem e fato. A gente tem que mostrar como aquela data, aquele personagem, ele foi construído, né? A outra área... Como, Luna? Perdão. Ensinar o aluno a questionar. Juliana, não foi que você falou? Sim, Juliana. Ela sempre fala isso. A gente tem que ensinar o aluno a questionar sobre, enfim, sobre o que aconteceu. Esse o objetivo. Exato. Tem a área também de memória e patrimônio, que aí estuda determinados espaços também, patrimônios,
pode ser não só aqueles que a gente já conhece, por exemplo, a Ribeira aqui é um patrimônio histórico, não só a Ribeira, mas pode ser tipo uma praça que ninguém conhece, mas que ela tem um significado importante para você e ela é atribuída à sua memória, e você tem um afeto a ela, sim, e ela se torna um lugar de memória e ela pode ser estudada também de acordo com as suas vivências e tudo mais. História política é a história que abarca todos os fatos políticos e documentos oficiais, pessoas, biografias, aquelas... Durante muito tempo a história ela foi muito política, né? A história ainda é muito política, mas nessa área de pesquisa, mais ou menos, dividindo, são esses objetos que a gente estuda. E a história das sensibilidades é aquela história do sensível. Eu acho muito bonita a história das sensibilidades. Aquilo, a gente estuda aquilo que nos toca. O sensível, né? O amor, a saudade, sentimentos, não só sentimentos, mas até mesmo os nossos sentidos a gente pode estudar. A gente pode estudar ensino de história, das sensibilidades, a gente pode estudar, dependendo da nossa documentação ou o que a gente queira abordar, a gente pode abordar ensino em história e espaço, a gente pode abordar ensino em memória e patrimônio, a gente pode abordar ensino em história política, a gente pode abordar ensino em história de acessibilidade, dependendo muito da nossa documentação e de como a gente vai levar essa pesquisa. Por isso que a gente diz, a gente pode estudar tudo, difere somente na nossa metodologia, na nossa abordagem, no modo como a gente vai levar essa pesquisa. Deixa eu passar aqui. Ainda tem uma pergunta aqui, antes da gente... Não, esse slide aqui dá continuidade ao que a gente estava falando, né? Uhum. A gente fala e depois responde a pergunta que está aqui do lado. Pronto, respondendo a pergunta de Thales, eu espero que esse slide aqui ajude a você. Quando a gente faz uma busca na área de atuação de história, a gente vai ver em muitos lugares, a área de atuação de história é muito ampla. Você pode trabalhar em muitos lugares, e de fato a gente pode trabalhar em muitos lugares, como a gente colocou aqui nos slides. A gente pode trabalhar na produção de material didático e na consultoria em meios de comunicação, porque nós precisamos de historiadores produzindo os materiais para aqueles professores que dão aula sobre história, então a gente precisa que um historiador prepare esse material para ser usado por outro historiador, né? Então a gente precisa de historiadores nessa área, a gente pode trabalhar em consultorias em meios de comunicação, vai começar um filme, uma novela, um programa vai abordar tal fato, e aí a gente às vezes precisa de um historiador para fazer aquela consultoria, para ficar ali por trás das câmeras, para poder dizer o que é que o jornalista vai poder falar ou não, e isso a gente pode fazer. A gente pode trabalhar em museus ou gestão de documentos e coleções, isso mais para a área dos bacharéis, né? Quando a gente entra em história de licenciatura, a gente já imagina que queira ir para a sala de aula. A gente pode trabalhar em museu ou gestão de documentos e coleções, né? Se tem uma pessoa que tem uma coleção enorme de tampinha de garrafa, um exemplo bem, bem simples, mas aí ele quer catalogar isso, ele quer ajeitar, ele quer organizar, a gente pode trabalhar com isso. A gente pode trabalhar em arquivos e a gente pode trabalhar na docência e na pesquisa acadêmica. E aí, a gente pode trabalhar em muito mais coisa. Mas eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que é muito fácil para a gente trabalhar em todos esses lugares. Principalmente aqui em Natal, né? Eu, por exemplo, terminei meu curso, estou aqui desempregada, né? Mas também estou fazendo mestrado e não cheguei a procurar nada na área no momento. Mas é um pouco complicado para o profissional de história hoje em dia trabalhar nessas outras áreas, até porque, infelizmente, a nossa profissão não é regulamentada, o Poder Executivo ela vetou, né, a nossa regulamentação da profissão. Por mais que você queira ser pesquisador, em algum momento da sua vida, gente, vai ter que entrar na sala de aula, sabe? Essa é a realidade, porque
como Rita falou, principalmente aqui em Natal, é muito complicado você trabalhar na área de pesquisa e sobreviver fazendo unicamente pesquisa. Não é impossível, mas tem uma certa dificuldade. Pois é, e assim, o Thales perguntou se valia mais a pena a docência, a sala de aula, né, ou a pesquisa. Se você fala em questão de dinheiro, assim, depende, né, porque assim, vou ser sincera com você, Thales, a gente não vai ser rico, assim, tá? Existem professores historiadores que ficaram ricos, tudo bem, ok, mas rico, dono da Amazon, a gente não vai virar. Mas a gente pode conseguir uma escola que ela pague bem, eu conheço professores que recebem muito bem por dar aula, né, em escolas particulares até mesmo, e aqueles que seguem a carreira de pesquisa e vão dar aula em universidade, também recebem um salário bom. Só que aí eu te aconselho procure aquilo que faz você feliz e faz você ter paixão por aquilo, porque se você se sente bem na sala de aula, não é que você vai receber bem pouquinho, mas quando você receber, você vai ficar feliz por estar trabalhando naquilo que você gosta, e aí vai ficar menos árduo a questão. Não sei se eu me fiz entender. Não é que a gente vai receber nada, a gente vai receber também, quem tá trabalhando aqui de graça. Mas a gente também não vai ficar com aquele sentimento de eu recebo tão pouco. A gente vai estar sempre em luta constante, né, para conseguir esse reconhecimento da nossa área. Tem mais a próxima perguntas? pergunta, tem. Como são as aulas, trabalhos e projetos a apresentar no curso? Então, as aulas não tem padrão assim, não. São bem distintas. Geralmente, as aulas, os professores passam um texto e aí eles reservam, por exemplo, um capítulo para você ler em casa e em sala a gente vai discutir sobre esse capítulo. Eu, particularmente, não gosto quando a aula é só desse jeito, porque às vezes o professor fala demais e você fica só escutando, mas assim, gente, isso não é regra. Isso acontece, mas não é regra. Eu tinha uma aula, por exemplo, que a professora ela não continuava enquanto você não falasse. Ela fazia uma pergunta e se ninguém respondesse, a aula parava ali, ela não ia dar mais nada. Entendeu? Isso é uma forma de estimular o aluno e a aula fica muito bacana. Eu já tive aula aqui muito lúdica dentro da universidade, aula que a gente no final não ia ter que ficar fazendo prova escrita, mas criar uma exposição, que parece coisa de fundamental, mas você sente uma falta tão grande quando está dentro da universidade, e o resultado é tão melhor. Eu, pelo menos, me dedico 1 zilhão de vezes mais a esses tipos de trabalhos do que a trabalhos de provas escritas. Uma coisa que eu fiz muito dentro do curso de História foi produzir material didático, que é uma coisa que dá muito trabalho, mas que quando você vê o resultado, você fica muito feliz, porque a gente estuda o material didático, a gente vê o que falta no material didático, as deficiências dele, mas assim, não desprezando o material didático, gente, ele tem suas falhas, mas ele é extremamente necessário e a gente tem que dar graças a Deus por quem faz esses materiais didáticos. São muito preciosos. E aí eu fiz muito durante a minha graduação. Nesses 5 períodos, eu já fiz 3 materiais didáticos, eu acho. São trabalhos diferentes, mas são propostas diferentes. Sabe? Já fiz de tudo. Eu já fiz também materiais didáticos, eu já fiz jogos para sala de aula. Já teve uma aula que foi gincana. É muito interessante quando é gincana, né? Porque a gente descobre os verdadeiros amigos. Mas já tive, nossa, no primeiro período do curso, a gente tinha uma professora que pediu para a gente fazer, encenar algumas peças. Uma peça grega, por exemplo, a gente teve um grupo que encenou Lisístrata. E aí teve uma outra professora também pediu para a gente contar uma história sobre Gilgamesh, um personagem da história antiga, e ela pediu para que a gente contasse essa história de forma didática. Poderia ser produzindo um material didático, poderia ser ensinando, poderia ser cantando, qualquer coisa. Aí o meu grupo resolveu fazer uma peça. Eu sou malhada na minha turma até hoje por causa dessa peça, porque a gente fazia Gilgamesh, e no poema, sei lá, era um poema, tinha dizendo que ele era enorme, tinha dizendo que ele tinha um cabelo muito bonito, aí a gente ficava jogando o cabelo para lá e para cá, e a professora ria muito. Ai, nossa, eu fiquei tão feliz que eu vi ela rindo, a gente nunca tinha visto ela rindo, e ela ria tanto, eu pensei, gente,
é isso aqui, a minha vida. E foi muito bom, a gente se diverte muito nas aulas de história, pelo menos no meu Tem as período. professoras e os professores que dão liberdade para isso, né? Tem outros que você tem que saber que você vai ter que falar, vai ser uma apresentação de seminário, você sentadinha, sem fazer nada fora desse script. Exato. Mas são trabalhos e trabalhos. Eu já fiz peça não, né? Assim, mas eu já me vesti de Dom Pedro e encenei, já fiz material didático, já fiz jogo, já fiz poema, porque teve uma época que eu estava cansada de ficar só falando coisa de seminário e enfiei um poema dentro com o pessoal que era do meu grupo. Ah, gente, dá para fazer de um tudo, viu? E dependendo do professor, é isso mesmo, ele aborda de diferentes maneiras e a gente vai aprendendo aquilo, né? Como a história ela pode ser divertida. Às vezes eu fico tão triste quando eu chego na sala de aula e eu pergunto qual a sua matéria preferida? Aí o aluno diz uma, e tipo, qual a que você não gosta? Ele diz história. Aí eu falo, gente, mas não tem como você não gostar de história, porque história é muito interessante. Eu acho que é porque você estava vendo errado. Vamos ver aqui certo história aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. O Iliane perguntou aqui, vocês falaram que não dá para estudar tudo no curso, mas isso não dá a sensação de que o curso é corrido? Acabou nossa vida social? Assim, teve um período em que eu achei que tinha acabado minha vida social, mas aí era eu. Depois eu percebi que dá pra gente ter vida social e fazer o curso sim. E, ok. Assim, dá para você viver só pro seu curso também. É o que você decidir. Eu não escolhi isso. Mas é verdade. Dá para fazer o curso muito bem tendo vida social. E a gente lê muito, tem muita coisa, mas aí como tá todo mundo no mesmo barco, a gente dá para dividir. E, por exemplo, lá na UFRN tem algumas disciplinas que a gente fazia viagens. Eu viajei muito com o curso de História. Eu fui para Galinhos, eu fui para Bahia Formosa, Currais Novos, Currais Novos, já fui para Recife, eu perdi as contas quantas vezes eu fui para Recife e Olinda com o curso de História. E isso é muito interessante, porque a gente conhece pessoas de outros períodos, né? Porque às vezes junta todo mundo ali numa disciplina que está em períodos diferentes, geralmente é uma disciplina optativa que faz isso. E aí a gente viaja para Recife, faz amizade, curte a cidade, aprende e tudo mais. Eu acho isso foi muito positivo, pelo menos no meu curso até agora. Até agora não, né? Que já acabou, infelizmente. Mas foi muito positivo para mim. Rita, Ramile perguntou como vocês lidam com as divergências de opiniões dos alunos na classe sobre fatos históricos. Eu ainda não dei aula, Ramile. Bom, assim, existem fatos e opiniões, né? E a gente costuma dizer, contra fatos não há argumentos. E aí a gente apresenta os fatos e a gente apresenta a história de uma forma, assim, mostrando pontos de vista, né? Um exemplo. A gente tem o fato do descobrimento do Brasil. Por muito tempo a gente falou, o descobrimento do Brasil. Mas a gente leva para a sala de aula será que foi de fato um descobrimento? O que é que teve antes? Será que aqui a gente não tem história antes desse descobrimento? E a gente leva esse aluno a criticar isso, a enxergar por outros lados, ele vai construir a própria opinião dele. Se ele depois, no final, ele quiser dizer que foi um descobrimento, eu ensinei ele a pensar criticamente e ele acredita que ele com os argumentos que ele coloca, né? Ele acredita que foi um descobrimento, ele acredita que foi um descobrimento, né? A gente não tem como fazer com que eles pensem também como a gente, se a gente ensina que eles construam a história e pensem a história. Agora, tem coisas que, de fato, contra fatos não há argumento. Né? Eu ia jogar uma polêmica aqui, mas não vou jogar polêmica, não. Vou manter a questão da polêmicas que ferem a questão dos direitos humanos. Eu ia dizer, a questão da ditadura. Não tem como a gente abordar em sala de aula que a ditadura foi algo benéfico, né? Para vidas e tudo mais. Então, contra esses fatos não se tem argumento. E aí é isso que a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Para mostrar para um lado, para mostrar a situação, né, como de fato ocorreu na visão de alguns historiadores e tudo mais, e fazer com que eles enxerguem aquilo, né?
Agora, assim, tem coisas, assim, não se sintam culpados caso vocês sejam professores, vão para a sala de aula e tentem mostrar coisas para os alunos de vocês e eles não consigam enxergar. Porque, gente, cada pessoa tem uma história de vida, tem uma vivência, e por mais que isso pareça óbvio para você, para certas pessoas não vai ser. Eu falo isso porque você na sua vida vai encontrar professores que pensam absurdos e você fica assim, como é que essa pessoa fala esse tipo de coisa? E são professores, sabe, que estão dentro da universidade e que tem um discurso que você escuta e fica incrédulo. Mas... Se você fizer o aluno compreender que ele tem que criticar, ele tem que buscar fontes, ele tem que enxergar de onde aquele discurso está vindo, né? Por que que aquilo foi assim? Se você consegue fazer com que ele entenda o que é essa pesquisa, digamos assim, você já fez muita coisa, né? Ele já fez meio caminho, e aí agora é com ele. Se ele vai usar a favor, se ele vai usar como algo ruim, é algo que também é da pessoa, não tem como a gente interferir, né? Nisso aí. Eu vi que o Thales perguntou também, dizendo sobre a oratória e Meu Deus. Dicção. A oratória e a dicção de vocês sempre foi boa assim, ou sofreram alguma dificuldade? Você percebeu que eu não tenho uma dicção muito boa, né? Que eu quase não lembro seu comentário, então... Não tenho ainda. Eu acho que eu não tenho uma dicção muito boa. Às vezes eu dou uma gaguejada. E no início do curso eu nem falava. Não acho que eu tenho oratória boa. Eu tava falando pra Rita hoje, inclusive, que eu não sou assim, não. Gente, eu não sou assim de falar, desinibida, não sou, não, sabe? Isso aqui eu tô construindo, ó. Agora, no quinto período, eu consigo falar em sala. Eu sou muito insegura, ainda sou, né? Hoje, bem menos do que no início do curso. Mas tenho medo de falar às vezes, sabe? Não foi assim sempre, não. E nem acho que minha dicção é boa assim, não. Mas que bom, viu, Thales? Eu tô feliz também agora. Eu vou dizer que a minha dicção é ótima. Eu não consigo falar a palavra dicção, então já é um problema aí. Eu não consigo falar dicção sem gaguejar. No próximo slide, né, que a gente colocou aqui, a gente botou algumas fases do curso que a gente passa e que provavelmente quando vocês entrarem na faculdade vocês também vão passar. Que a primeira fase é aquela alegria, né? Cheguei, meu Deus, eu não acredito, passei, é o curso da minha vida, estou aqui tão feliz, e de fato vai ser o melhor ano da sua vida, eu costumo dizer, é o de calouro. Aproveite o máximo que puder do ano de calouro, porque é o melhor que tem. A segunda fase é aquela de, meu Deus, não vejo a hora disso acabar, porque é muito texto, é muita aula, você tá desconstruído também no meio do curso, aí você não sabe o que é certo, o que é errado, você fica, meu Deus, eu estou problematizando tudo. Pode falar, Lu. Não, pode continuar, as 3 fases. Sim. E aí você fica se perguntando, né? De meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Nossa, no meio do curso eu já era outra pessoa totalmente diferente. E aí eu ficava, gente, o que é que eu tô fazendo assim? Isso que eu tô fazendo não é certo, ou é errado, eu não sei o que é isso. Mas eu acho que esse processo é natural, Sim. Esse ciclo, sabe? De você entrar, ficar empolgado, tudo é novidade, é diferente do ensino médio. A universidade oferece um monte de coisa também, aí você começa a descobrir os auxílios que tem para cada tipo de pessoa, seus direitos dentro da universidade, que é uma coisa que eu acho muito importante. E fiquem atentos a esse tipo de coisa, quando vocês entrarem. É muito bom o primeiro ano, como a Rita falou, é um mar de rosas, mas eu tive muita insegurança no primeiro ano. Eu acho que mais do que no segundo ano, que é quando você começa a se questionar muito das coisas. Porque como era tudo novo, eu tinha muito receio, vou abrir meu coração aqui, eu tinha muito receio da academia, que eu ainda tenho, sabe? De me colocar, de ficar bitolada do jeito que eu vou falar, se eu tenho que falar de tal jeito, se eu tenho que falar de outro jeito. E quando você entra na universidade, que você vai ver como os professores falam, enfim, existe uma linguagem para tudo. Mas tem horas que eu ficava, meu Deus, será que eu vou ter que falar assim? Eu não tô nem entendendo o que essa pessoa tá falando. E eu ficava muito insegura. E é uma coisa que eu trabalho até hoje, por exemplo, sabe? Eu não gosto de estar vendo uma aula ou lendo um livro, ou existem vários autores dentro do curso de História que eu leio e fico, meu Deus, o que é que essa pessoa quer me falar? Eu preciso...
eu preciso de uma ajuda. Exatamente. Tem muito isso durante o curso. E no meio, é muito isso que Rita falou, sabe? Você fica se perguntando por que você está fazendo esse curso e por que as coisas estão do jeito que estão, sabe? Eu acho um processo necessário, sabe? Não vou dizer No que não é início, mas eu acho que é do curso. Eu estou se atrapalhando, Luna. No início do curso, eu entrei, assim, as leituras, no início, peguei uma disciplina que tinha uma leitura muito densa, e aí eu não estava entendendo nada. E eu procurando resenha na internet para ver se alguém me dava uma cola do que era aquilo, porque eu não estava entendendo e eu não estava lendo. Eu estava lendo e eu não estava entendendo. E aí eu tive que apresentar esse texto. E aí eu iniciei esse texto. Eu estava tão nervosa nesse dia para apresentar. E aí eu falei assim, professora, eu senti muita dificuldade. Nunca vou esquecer desse dia. Eu senti muita dificuldade porque eu saí do meu ensino médio lendo Nicholas Sparks e eu chego aqui para ler isso aqui, eu não consigo. Aí todo mundo começou a rir, aí eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu não estou sozinha nisso. Todo mundo também sente um pouco de dificuldade. A Ana Beatriz até perguntou. Pode ler. Não, aqui a Ana Beatriz até perguntou assim, é preciso saber muito sobre história para ser aceito no curso ou não precisa disso tudo? Não precisa, né? Você só precisa ter vontade de aprender e gostar de ler, né? E gostar de pesquisar, e gostar de ir atrás das coisas. Isso é uma questão que eu tinha muito quando eu entrei no curso, porque, obviamente, você vai entrar, vai ter gente que sabe muito. Vai ter gente que não vai saber muito, mas você tá lá para aprender também, sabe? Não se acanhe. Exato. Não. Porque você vai descobrir no decorrer do curso, você vai aprendendo no decorrer do curso, enfim. Não é motivo para ter vergonha, não. E Caio Davi perguntou se pode fazer bacharelado e licenciatura junto. Eu acho que só se forem universidades diferentes, né? Eu não sei se na UNP eles têm essa opção. Ao mesmo tempo, na UFRN, não. Ou você faz a licenciatura... Você não pode ter 2 vínculos na UFRN, né? Você não pode ter. Só se você fizer bacharelado na UFRN e licenciatura na UNP ou em outra universidade particular. Mas geralmente fazem muito, acabam a licenciatura, aí entram no curso novamente e pagam só as matérias de bacharelado, ou só as matérias de licenciatura, que é o que difere, né? O resto das matérias contemporânea, moderna, todo mundo estuda, seja licenciado ou seja bacharelado. Isso. E a última fase do nosso curso é aquela, né, vaga de emprego. Deus, estou pronta aqui. Essa é a minha fase aqui. Terminei, Deus, estou pronta. Se quiser mandar emprego, jobs, eu estou aceitando, porque a gente fica meio perdido também quando chega no final e a gente não sabe para onde ir. O Renan Luiz até perguntou que aqui em Natal tem mais oportunidade em áreas docentes, mas isso é uma realidade que se estende por todo o Brasil ou é um problema mais local? Eu acho, Renan, que é justamente aquilo que eu falei. Por uma questão de regulamentação, é muito difícil que a gente consiga outras coisas, né? Assim, por uma questão de regulamentação, empregos fixos e tudo mais. Mas é bem, mais em outros estados, São Paulo, também a região sul, ela é melhor, assim, né? Existem os museus que funcionam regularmente, que a gente pode tentar alguma coisa também. Mas é muito difícil sem essa questão da regulamentação, sabe? Assim, já tá começando a martelar. Sabe o que é que eu vou fazer quando acabar? Se eu tenho que engatar no mestrado, e aí você quer entrar no mestrado, mas você quer a bolsa remunerada também, porque mestrado é uma coisa que consome muito e você precisa receber dinheiro, você não vai ficar parada sem fazer. Eu escuto muito olha, faça um concurso agora, porque aí quando você acabar o curso, vão estar chamando quando você acabar o curso. Sabe? Eu não entendo muito, gente. Eu fico meio assustada. Eu vou fazer um concurso agora e daqui 1 ano e meio que vão me chamar, sabe? Não sei. Então, tô vendo aí como é que vai ser. Não sei se vou acabar e já vou entrar e ser professora em algum lugar. Eu acho que essa não é uma realidade muito comum, viu? Na verdade, acabar empregada. Eu acho que também, se você quer isso, já começa procurando enquanto você está na graduação, né? Porque também tem escolas pequenas que já contratam estudantes mesmo. Eu tinha uma amiga minha que trabalhava, por exemplo, numa biblioteca, trabalhava no SESC, e isso durante a graduação. E aí, quando termina, acaba ficando por lá, né? Mas aí é algo que a gente também vai atrás. E é importante também a gente fazer amizade no curso, porque aí encontra um emprego, aí diz, mas aquele meu amigo ali é muito bom também, aí eu já indico para outro lugar. É muito importante as amizades.
Ana Beatriz perguntou, o TCC é a única ferramenta de fechar o curso ou existem outras maneiras? Então, o TCC, quem faz... Isso no curso de História, né? TCC quem faz é o pessoal do bacharel, não é, Rita? Me corrija se estiver enganada. E o pessoal da licenciatura faz relatório de estágio. Não é necessariamente um TCC, né? Você não vai começar a estudar uma linha de pensamento e escrever sobre, não. Você vai para a sala de aula, aí você tem uma experiência em sala de aula escutando o professor, em outro estágio você começa a dar aulas, no outro estágio você fica só dando aula, e aí com base nessa experiência você vai redigir 3 relatórios, são 3? São 4. São 3, porque o primeiro é um projeto. Pronto, e aí isso é o seu trabalho de conclusão de curso, mas isso não vale para todas as licenciaturas. Sim, e isso também especificamente na UFRN, eu não sei como é que funciona na UNP, mas eu acredito que nessas outras universidades particulares também seja nesse mesmo modo. Porque assim, a gente cria um projeto a gente cria um projeto de história para aplicar em sala de aula, né? E aí esse projeto a gente vai tentando aplicar ele durante esses três outros estágios, e aí a gente escreve com isso. A gente faz um estágio no ensino fundamental e um estágio no nível médio. Eu e a minha dupla de estágio, a gente trabalhou com imagens e com fontes como se fosse com imagem, né? A imagem sendo a fonte histórica, a documentação. E eu tenho uma experiência de aula, assim, perfeita. Eu acho que eu vou até falar para vocês que a gente trabalhou a gente chegou nessa turma e assustou a gente, porque na sala tinha muitas pichações do símbolo da suástica, do nazismo. E aí a gente, quando chegou, ficou muito assustada com aquilo, pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer e tal. E a gente tinha que trabalhar a Segunda Guerra. E aí a gente foi abordando para os alunos. Tinha um menino que ficava sempre dizendo, mas a guerra foi boa. A guerra foi boa. E aí a gente ficava, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu acho que vai entrar até naquela pergunta sobre o que a gente vai fazer, né, para lidar. E aí a gente fez, o que a gente vai fazer? A gente dividiu a aula de Segunda Guerra em 3 aulas. A primeira a gente falou sobre os avanços tecnológicos que a guerra proporcionou para o mundo, né? A questão de aviões, a questão de tecnologia mesmo, estradas, e até mesmo aqui em Natal, que ela trouxe, digamos assim, não é nem desenvolvimento, né? Mas ela fez com que a cidade crescesse um pouco devido a trazer os americanos para cá, fazer de Parnamirim o trampolim da Vitória, e isso fez com que a cidade crescesse, né? A gente falou disso na primeira aula. Na segunda aula, a gente falou sobre os campos de concentração, né? Mostrando o outro lado da guerra, né? O que aquilo causava? Tipo, tinha o crescimento da cidade, mas a custo de quê? A custo disso aqui. E aí a gente falou da Anne Frank, que era basicamente da mesma idade dos meninos, e a gente pediu para que os meninos escrevessem uma carta para Anne Frank falando como é que estava como é que estava o mundo hoje, pós-nazismo, né? O que muitas coisas ainda não, infelizmente, mudaram ou estão voltando. E teve aluno que escreveu uma carta tão linda que eu chorava, assim, lendo, sabe? Coisas boas também da licenciatura. E aí, a última aula, a gente falou sobre o nazismo, sobre os símbolos da suástica, a gente falou sobre como aquilo representava ódio, né, e tudo, e como aquilo também tinha acabado matando a Anne Frank e tudo mais, e eles ficaram, assim, bem chocados, porque alguns não sabiam também o peso daquele símbolo na sala. E aí um aluno chamou a gente, né, e fez... quem desenhou, falou só pra gente, né? Quem desenhou fui eu. Mas eu fiz isso porque os meninos estavam me chamando de alemão, uma coisa assim, de alemão nazista, porque ele era loiro, ele era do Rio Grande do Sul, e ele era loiro do olho claro, né? E aí os meninos ficavam chamando ele de alemão nazista, uma coisa assim. E aí ele fez para botar medo nos meninos, mas ele disse que não sabia que era tão ruim assim. Ele falou isso em sala ou ele falou só para você? Ele falou só pra gente, só pra mim e pra minha dupla. E aí a gente perguntou, você quer cobrir os símbolos? Aí ele fez, sim, eu quero. Aí na outra aula, depois que eles descobriram que aquilo era tão ruim, né, a gente fez cartazes com frases de amor, respeito e tudo mais, desenhos, assim, e a gente cobriu todos os símbolos. A gente saiu do estágio, eu fico até emocionada, porque a gente saiu do estágio com tudo, assim, tapado, assim, na sala, né, nem a pequenininha
escapou, tudo cheio de mensagem de amor e respeito ao próximo. Foi bem Que forte. outra profissão que ia trazer, sério, que outra profissão que ia trazer uma experiência dessa? Eu nunca fui para sala de aula, já falei, né? Mas numa matéria de didática que eu paguei, tem uma história parecida com essa. O pessoal falou que, o pessoal do PIBID, estava em sala de aula e o celular foi roubado na sala. E aí começaram a, dentro do momento que eles tinham de estar em sala, eles falarem sobre responsabilidade, sobre, sabe? E foram abordando os temas, até que 2 semanas depois, a pessoa que tinha roubado o celular apareceu, devolveu o celular. Sabe, gente, como surto e efeito, dá um ânimo para seguir em frente. É muito bom. Ana Beatriz fez uma pergunta. A ONHB seria uma pequena amostra do que é uma aula do curso de História? Eu acho que não. Eu acho que não. Assim, eu nunca fui para as Olimpíadas, na verdade. Nunca fui. Mas é porque tá, no meu entendimento, assim, tá tão voltado para competição, para você elaborar uma resposta. Eu acho que não tem muito a ver, não. Com o Eu que também acho que não. com o que é o curso. As aulas do curso, não. E para a gente encerrar aqui, só faltam 5 minutos, eu acho, né? A gente colocou essa frase de um historiador, o Eric Hobsbawm, afirmando que, né, a função do historiador é lembrar aquilo que os outros esquecem ou querem esquecer, né? Por isso que talvez a gente seja tão odiado. E hoje a gente precisa muito de historiadores, a gente precisa muito de pessoas que queiram fazer história para justamente fazer isso, lembrar aquilo que as pessoas esquecem ou querem esquecer, né? Porque a gente não pode esquecer daquilo que muitas vezes foi ruim, né? A gente tem que construir as coisas a partir das experiências daqueles que passaram. E se aquelas experiências foram ruins, por que a gente irá repetir, né? Eu acho que essa frase me toca muito. E eu fiquei emocionada. E esse memezinho no final, que tipo, ela faz o destino dela, é porque justamente quem faz esse destino são vocês, futuros historiadores, a gente que, eu já que me formei, a aluna que está se formando aí, a gente é que constrói, né, esse destino, essa história, a gente que escreve isso, e a gente precisa de pessoas boas, que tenham amor por essa profissão, façam, se inscrevam, se candidatem às vagas de história, se vocês têm amor por isso, se vocês querem de fato construir isso, porque a gente precisa de pessoas que amem a profissão mesmo, né? Só assim a gente consegue fortalecer essa graduação, fortalecer a profissão de historiador, que hoje em dia está enfraquecida, né? Totalmente contemplada com o que Rita falou. Tem que ter coragem sabe? Tem que ter coragem para estar onde a gente está, tem que ter coragem para assumir uma sala de aula, tem que ter coragem para estar dentro da área de humanas numa época como agora. Mas assim, gente, é tão gratificante. É muito isso que Rita falou, sabe? Eu acho que quando você começa a vivenciar o curso, começa a ir para a sala de aula, ou ver relatos de alunos, você fica tão emocionada que dá vontade, sabe? Dá vontade de fazer diferente. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que correr atrás da regulamentação da nossa profissão, passar uma boa visão, sabe? Da sala de aula, da escola pública, enfim, muitas questões a serem desconstruídas, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Exato. Tem uma pergunta aqui da lei, eu acho que é assim, lei, não sei. Muitas pessoas da sala de vocês já estão trabalhando. Eu acho que eu deixei vocês um pouco preocupados com o trabalho. Existem muitas pessoas que, sim, da minha sala já estão trabalhando. Já tem gente da minha sala que foi para a Itália. Já tem gente da minha sala que está com a vida feita. Eu que estou aqui, infelizmente, né? A pessoa que veio apresentar é que está desempregada, mas tem muita gente que... Mas ela faz mestrado, gente, ela vai ser mestre. Se Deus quiser. Rita, vai melhorar também, porque você é mestre. Vai sim, olha aí. Na minha sala, eu ainda estou no 5º período, né? Mas tem gente que trabalha em colégios particulares, com monitoria também. É aquilo que a Rita falou, você começa a trabalhar e quando se forma, eles já contratam. Tem de tudo, tem gente que dá aula de reforço, tem gente que trabalha com outras coisas também, porque, infelizmente, tem gente que precisa trabalhar e não é na área. Mas eu acho que no decorrer de 4 anos e meio ou 4 anos, gente, dá para ter algum contato com a profissão. Dá sim, dá sim. Deixa eu ver mais aqui.
A Ana Beatriz até falou sobre a questão das Olimpíadas, que era mais sobre a questão de ler textos e interpretar imagens sem texto, e ver o contexto da foto. A gente interpreta muito imagem, sim. Na verdade, a gente aprende a tratar as coisas assim como documentos, né? Como documentos históricos. Então, a gente faz uma análise interna, uma análise externa desse documento, que a gente chama de crítica, né? Crítica externa e crítica interna. E aí, nessas aulas, a gente vai aprendendo a identificar autor, contexto, por que aquela imagem foi criada, e que tudo isso é uma construção, né? Uma construção do historiador em cima daquela imagem e tudo mais. Quando a gente vê o quadro da Independência pintado, e a gente vê que aquele quadro ele foi pintado por um motivo, uma pessoa pediu para que aquele quadro fosse pintado daquela forma, com um motivo de exaltar, né, a independência do Brasil e da nova nação, a gente entende como interpretar imagens. E aí a gente faz isso no decorrer do curso, não só em uma disciplina específica, mas... Acho que travou, Luna, aqui para mim. Luna? Eu não estou vendo ela aqui. Ah, pronto, foi. Pronto, pode falar. A sua fala, a outra. Ela escuta, né? Não, era isso mesmo, Rita. Você estava falando da pintura da independência e eu estava falando que a gente estuda o porquê que ela foi pintada daquele jeito, qual era a intenção que se queria passar, a pessoa que é contratada para pintar, tudo tem um porquê. Nada é por acaso. E é isso que a gente faz em todas as matérias. Eu não consigo lembrar de uma matéria que a gente não tenha feito isso. A gente analisa, assim, muitas imagens, texto, poema, enfim, muitas fontes. A Ramília até falou assim, pobre serei, mas pelo menos vai valer a pena. Vai sim. Vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena, Ramília. Espero que você entre no curso, que você seja muito feliz no curso. Acho que já estão dizendo aqui que vai finalizar. Então é isso, qualquer dúvida, olha, pode seguir a gente nas redes sociais. Nas redes sociais. O meu Instagram é @RitaTainá com 2A no final. O meu é @lunascarvalho. Pode perguntar lá que a gente responde. A gente espera que tenha ficado claro, que tenha dado um norte para vocês. Eu não tive isso na época que eu entrei, não cheguei a ter uma amostra assim, espero que tenha ajudado. E caso vocês queiram entrar, não fiquem com medo de dar tudo errado, gente. Todo mundo vai trabalhar, vai dar tudo certo, viu? Vai ser show e vai ser lindo. Não e a desanime. graduação é perfeita. Não desanime. É isso. Nesse momento, eu quero agradecer, né, em nome de toda a coordenação, pela disponibilidade de vocês, né, porque não é tão fácil estar aqui e vocês aceitaram e cumpriram, assim, de um jeito incrível. Foi muito bom, tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo que está assistindo. Tenho certeza que também tirou muita dúvida das pessoas e eu espero que vocês tenham muito sucesso nessa caminhada, que apesar de não ser fácil, vocês vão conseguir estar lá, eu tenho certeza. Muito obrigada por estarem aqui hoje. E agora a gente vai para o intervalo e depois vamos voltar com o curso de Geografia. Então, galera, fiquem por aí, não saiam, por favor, que só falta um curso. Então é isso, muito obrigada, meninas. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, tchau.